Shalom, amados e queridos de Yahvé. Meu nome é Eliseu, de Beitiel, Adoração e Santidade. Repita comigo uma pequena frase. Vocês chamam de Trindade, mas... Novamente. Vocês chamam de Trindade, mas... O texto se encontra em Revelação, em Apocalipse, capítulo 18. Revelação, capítulo 18, versículos 4 e 5, que diz: Então ouvi outra voz do céu dizer: Meu povo, saia dela, para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados por suas pragas, porque seus pecados formam uma massa pegajosa e alcança o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Vamos orar. Baruch atah Adonai. Bendito sejas, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e os livros da nova aliança ao teu povo. Bendito sejas, e que os ouvidos e pensamentos dos teus preciosos estejam sempre alinhados aos teus. Traz tua unção poderosa neste instante e lembra-te também do teu servo, pois em nome daquele que concedeste como salvação, Yeshua HaMashiach, te adoramos. Amém e amém. Vocês chamam de Trindade, mas... Lembro-me perfeitamente que no mês de junho de 2011 estava visitando um enfermo, quando no momento de orar, em intercessão pela sua saúde, o Eterno falou comigo e disse a seguinte frase: Eu te revelei uma verdade, mas agora te mostrarei outras verdades. Após a oração, testifiquei à pessoa o que Hashem havia declarado, e dias depois compartilhei com alguns queridos. Passados 5 meses, em novembro daquele ano, estava em minha casa, andando pelo corredor, quando novamente a voz inconfundível de Adonai ressoou, revelando a sua primeira verdade. Vocês chamam de Trindade, mas nós vivemos em unidade. Isto me deixou muito intrigado e pensativo, pois havia sido formado em seminário teológico tradicional, e lembro-me de ter assinado um formulário que professava a doutrina da Trindade, ou seja, que cria na existência das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando me tornei professor de teologia sistemática, lecionava desimpedidamente aquilo que havia aprendido de notáveis mestres com relação às 3 pessoas da Trindade. Entretanto, aquela declaração no corredor de casa era diametralmente oposta contra tudo aquilo que ensinara. Esta verdade foi me consumindo por alguns meses, até brotar o entendimento, e agora passo a professá-la sem qualquer constrangimento. Pois mesmo antes de tudo isso, o Eterno já havia afirmado: tudo que é abalável será abalado, e somente aquilo que é eterno prevalecerá. Eu mal sabia a extensão de toda esta declaração, mas hoje percebo que em meu interior haviam resistências, falsas crenças e sistemas religiosos abaláveis. Hoje, em absoluta convicção e de mente livre, posso afirmar que o Eterno é um. Assim como creio que o imensurável e imutável amor de Adonai, Hashem, promoveu o envio de seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, como Salvador para todo aquele que nele crê, pois somente através de Yeshua encontra-se o caminho, ou portão, verdade e vida, a fim de se ter acesso pleno ao Pai. O primeiro texto que abalou minhas estruturas teológicas e trouxe a convicção da unidade do Eterno foi em Devarim, Deuteronômio. A partir do momento que comecei a declará-la, esta verdade reluziu. Vamos a ela então. Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que traduzido é: Ouça Israel, nosso Deus, Adonai é um. E ame Adonai, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensina-as com cuidado a seus filhos.
Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Ate-as à sua mão, como sinal. Ponha-as na parte frontal da cabeça, à volta da sua testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Não é tremendo o amado da minha alma? Que verdade espetacular, imutável! Poderá o sol perder o seu resplendor, os céus e a terra passarem, mas esta verdade jamais passará, pois é eterna. Entretanto, para que esta verdade entrasse em meu coração, tive que pesquisar, o que me fez conjecturar e dar o sinal de alerta foi quando comparei o texto de Marcos capítulo 12, verso 29, Marcos 12, 29, na Bíblia NVI, com a Bíblia de Jerusalém. Justamente o texto que Yeshua recita literalmente Devarim, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. Foi traduzido como único Senhor, ao invés de o Senhor é um. Ora, estas palavras são completamente diferentes, pois Adonai é um. Significa que não existe e jamais haverá alguém como ele. Mas se analisarmos a outra expressão, único Senhor, dá a entender que há a possibilidade de haver outros senhores com o mesmo nível de igualdade, ou ainda ter o significado de em separação de. E isto no mínimo é adulterar o texto bíblico da Brit Hadashah. Para mim ficou muito evidente que Yeshua jamais poderia ou se equivocado em uma palavra tão importante, pois se trata de um mandamento sobejamente conhecido por qualquer leitor das Escrituras. Porém, me deparei com algo muito mais grave, abominável. Ocorreu na tradução de Matityahu, Mateus capítulo 28, verso 19, que até a Bíblia judaica completa reproduziu. Observe: portanto, vão e façam talmidim, discípulos, entre pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh. Agora, veremos na tradução da Bíblia de Jerusalém o mesmo texto de Mateus 28, 19, que diz: Ide, portanto, e fazeis de todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diria, cara de barba, os versículos não têm nenhuma diferença significativa, mas o que quero chamar a sua atenção está na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Observe: é possível que em sua forma precisa esta fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, conforme Atos 1, 5 e seguintes e 2, 38 e seguintes. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batismo às três pessoas da Trindade. Qualquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus Salvador. Ora, toda a obra salvadora procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito. Fecha aspas. Observo, entretanto, que R.V.G. Tasker, um emérito professor de exegese do Novo Testamento na Universidade de Londres, afirma em seu livro Mateus, Introdução e Comentário, da editora Mundo Cristão, página 218, quando diz, abre aspas, afirma-se muitas vezes que as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo não são as ipsíssima verba de Jesus, mas ou são palavras do evangelista postas em sua boca, ou um acréscimo litúrgico posterior. Outro texto tão chocante e fundamental para a desqualificação do argumento da Trindade é observado no texto de 1 Yohanan, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 7, que diz: há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo. A Bíblia de Jerusalém, em nota de rodapé, alerta o seguinte:
abre aspas, o texto dos versos 7 e 8 está acrescido na Vulgata, de um inciso, aqui abaixo entre parênteses, ausente nos antigos manuscritos gregos, nas antigas versões e nos melhores manuscritos da Vulgata, e que parece ser um glossário marginal introduzida posteriormente no texto, porque há 3 que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E esses 3 são um só. E há 3 que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 são um só. Fecha aspas. A gravidade é que somente 8 dos 8.000 manuscritos antigos foi citada esta trindade, porque 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim, ao invés da tradução correta, porque há 3 que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses 3 são um só. Aprofundando as pesquisas, descobri que a questão da Trindade é muito mais antiga do que imaginava, e fiquei muito chocado que esta remonta cerca de 2.700 anos antes de Cristo, o que passo a relatar a partir de agora. O interessante é que os personagens envolvidos nesta história foram registrados sim nas Escrituras, em Bereshit, Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, verso 1. Eis a genealogia dos filhos de Noé. Shem, Ham e Efet. Nasceram-lhe filhos após o dilúvio. E continuando, mesmo capítulo, mas somente nos versículos 8 a 12, que diz: os filhos de Ham foram Cush, Mitzraim, Put e Canaan. Os filhos de Cush foram Sheba, Havilá, Savtá, Ramar e Sarftikar. Os filhos de Ramar foram Shivá e Dardan. Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro governante poderoso da terra. Ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Por essa razão, as pessoas dizem: semelhante a Nimrod, o caçador poderoso perante Adonai. Seu reino começou por Babel, Erred, Akkad e Calned, na terra de Shinar. Ashur saiu dessa terra e construiu Nínive, a cidade Nershovo, Kelar e Reven, entre Nínive e Kelar. Esta é a grande cidade. Esta história antiguíssima, relatada desde 2.700 anos antes de Cristo, tem várias nuances. Porém, através de vários relatos, tentarei descrevê-la com objetividade. Cã era filho de Noé, que Noé é. Havia tido um filho chamado Cush, que se desposara com Semiramis. A seguir, Cush e Semiramis tiveram um filho chamado Nimrod, também conhecido por Ninos. Depois da morte de seu pai, Nimrod se casou com sua própria mãe e tornou-se um rei muito poderoso. Nimrod foi o construtor de diversas cidades, como Nínive e a Torre de Babel. Atribui-se a Semiramis a construção dos jardins suspensos da Babilônia. O que se sabe é que Nimrod foi morto num acidente de caça. Então sua mãe e esposa Semiramis começou a proclamar uma nova religião, afirmando que Nimrod tinha subido ao céu e se tornara um deus, pois ela mesma, Semiramis, ficara grávida de um filho ilegítimo, porém alegando que o havia concebido sem pecado, e deu-lhe o nome de Tamuz, também conhecido como Baal, a própria reencarnação do deus Nimrod. A seguir, Semiramis também foi elevada à condição de deusa, sendo idolatrada como a rainha dos céus. Escavações arqueológicas já encontraram numerosos monumentos babilônicos que mostram a deusa mãe Semiramis segurando seu filho Tamuz nos braços. O culto a esta figura da mãe como seu filho recebe vários nomes por todo o mundo antigo, tais como Semiramis e Tamuz na Babilônia, Ísis e Horus no Egito, Maria e Jesus no cristianismo, entre outros. Os babilônicos fixaram o dia do natalício de Tamuz no dia 25 de dezembro, cultuado como deus do sol, sendo a véspera de Natal outra celebração em honra à deusa mãe Semiramis.
O nome Semiramis é a forma helenizada do nome sumério Samur-Amar, ou dádiva do mar. Também era conhecida por Ishtar, que deu origem à palavra Yaster, Páscoa, e Este, onde nasce o sol. Por isso, a Páscoa cristã, que corresponde aos 9 meses anteriores à gestação de Tamuz, celebram a fecundação da deusa Semiramis e celebra os rituais da primavera, a vinda do sol de inverno. Os romanos chamam-na Astarte e os fenícios usam o nome Asher. Porém, em Israel, esta imagem da mãe com o bebê era conhecida como Astaroth. As escrituras fazem referência à rainha dos céus. Observe o texto Yermeyahu, Jeremias capítulo 7, 16 a 20, que diz: por isso, Yermeyahu, não ore por este povo, não chore nem interceda a favor deles, pois não o ouvirei. Você não percebe que o que eles fazem nas cidades de Yehudá e nas ruas de Jerusalém? As crianças colhem a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres misturam a farinha para fazer bolos para a rainha do céu, para me provocar. Apresentam ofertas de bebidas a outros deuses. Mas eles estão de fato provocando a mim? Pergunta Adonai. Ou estão provocando a própria ruína? Portanto, eis o que Adonai Elohim diz: minha ira e fúria serão derramadas neste lugar sobre homens, animais, árvores do campo e frutos da terra. Eles queimarão sem apagar. Infelizmente, esta adoração pagã passou também ao cristianismo, pois ao longo do tempo anunciava ensinamentos morais elevados e se tornou a resposta para a aflição no mundo antigo. Entretanto, os romanos, ao conquistarem os povos do Oriente Médio, assimilaram as suas religiões. Estas foram imediatamente transplantadas para os cultos do povo romano. Então, para avançar na implantação das boas novas, tiveram uma ideia brilhante. Como os romanos celebravam a festa da Saturnália, que honra o deus Saturno, época que trocavam presentes por 2 dias, no mês de dezembro, dias 17 e 23, a seguir a celebração do dia 25 de dezembro, em honra ao nascimento do sol invencível, Tamuz, com o nome de Natalis Solis Invicti, mais a celebração ao deus Mitra, o deus do sol, da lua e da retidão, cujo nascimento também é o dia 25 de dezembro, que era o correspondente iraniano do babilônico Tamuz. O imperador romano Aureliano, em 274 d.C., decidiu oficializar o maior feriado em Roma, com o nome de Festa Mitraísta do Natalis Solis Invicti. Entretanto, algumas décadas depois, com a imposição do cristianismo como religião oficial do Estado, oficializaram a festa mitraísta pagã do solstício de inverno, determinando o dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Cristo. Porém, permitiram importar muitos símbolos e liturgias do paganismo, como a Virgem e o Menino, o Natal, a Páscoa, o halo que se perfila por detrás da cabeça de Cristo e depois fora estendido aos demais santos, que representa uma reminiscência simbólica do Sol invencível, etc. Até que no século IV, o dia 25 de dezembro passou a celebrar Dies Natalis Domini por decreto papal. Em suma, as vésperas do Natal e o dia de Natal em 25 de dezembro foi seu real início há muitos milênios nas principais religiões do Oriente Médio, assimilada pelos romanos e imposto de cima para baixo a todo o império, as quais ficaram intimamente arraigados até os dias atuais, como culto ao deus Sol Tamuz, que é a reencarnação do seu pai Nimrod, Semiramis, a deusa mãe e seu filho nos braços,
ganhando posteriormente diversos nomes e formas, e grotescamente aceito e engolido pelo meio cristão pagão como a maior festa da cristandade. Depois de relatar as raízes pagãs da Trindade, alguém poderia perguntar como é que fica Yeshua perante esta história toda? Apesar de já ter ministrado anteriormente um vídeo abordando o assunto de Yeshua com o título A Palavra Viva se Tornou um Homem, mesmo assim descreverei resumidamente o assunto. Iniciemos o assunto Yeshua da seguinte forma: todos nós sabemos que o Eterno traz à existência as coisas criadas por meio de sua palavra poderosa, não é mesmo? Então analisemos com cuidado o texto de Bereshit, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 3, que diz: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Neste versículo constatamos que Deus estabeleceu um decreto, haja luz. Porém, para ocorrer este decreto, houve uma sequência de acontecimentos meticulosamente encadeados. Vamos ver? Primeiro, houve um pensamento que gerou uma vontade interior a fim de criar a emissão da luz. Preste bastante atenção. Aquilo que começou como um pensamento, gerou uma vontade, depois foi formulada uma expressão e somente depois foram acionadas as cordas vocais, vindo imediatamente uma verbalização da sentença, haja luz, e como resultado a execução do decreto, e houve luz. Como o Eterno vive em perfeita sintonia, harmonia, aquilo que descrevi longamente, na verdade, se dá instantaneamente, pois a unidade em concordância realiza tudo isso imediatamente. Como na eternidade houve uma mitose celestial, esta verbalização que o emissário, o apóstolo, Yohanan, João, chama de palavra, verbo, é exatamente o Filho unigênito, único gerado, e primogênito, primeiro de Adonai. É o que faz a verbalização dos decretos criadores, ou seja, ele é o interlocutor do Eterno, executando a criação tanto no mundo angelical e invisível, bem como do mundo que chamamos de universo cósmico visível. Esta verbalização dos decretos do Eterno, no momento oportuno da história da humanidade, se humilhou ao se amoldar à forma humana, vindo a se revelar como Yeshua HaMashiach, Filho do Homem, por causa do seu nascimento por meio de Miriam, se tornou legítimo representante da raça humana. Por causa dessas qualificações, primeiro como filho unigênito de Adonai e também como legítimo representante da raça humana, Yeshua tem possibilidade de realizar uma ponte de acesso e comunicar toda a vontade do Pai, Hashem, diretamente aos homens. E da mesma forma pode comunicar toda a petição dos homens perante o seu Pai Hashem. Vejamos a carta aos judeus messiânicos em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no Asharit Hayamim, o fim dos dias, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem recebeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Por isso, Mashiach, sendo a própria palavra de Deus, é seu único interlocutor, a única voz, a palavra qualificada para comunicar a mensagem divina diretamente aos homens, de forma inteligível. Observe que o Filho do Eterno já estava atuando no início da criação em Bereshit, Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz: então Deus disse, façamos a humanidade à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, as aves do ar, os animais, e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se rastejam sobre a terra.
além de ser o interlocutor, também executa a criação do homem, pois ele serviu como modelo para que fosse formado o primeiro Adão, conforme a imagem celestial do Filho de Elohim, por ser o primeiro de toda a criação. Porém, o Filho celestial de Elohim, para se tornar homem, teve que obrigatoriamente despir-se de sua glória. Com isso, teve que abdicar de suas prerrogativas celestiais, vindo a se tornar o homem terreno Yeshua. Por isso, não pode ser adorado como Deus, motivo pelo qual ele próprio jamais aceitou adoração. Isto pode ser comprovado e, ao estar pendurado no madeiro, clamou pelo Eterno, ao chamá-lo de meu Deus, em Marcos 15. Marcos capítulo 15, verso 34, que diz: por volta desta hora, Yeshua gritou: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Amado, pense comigo, como é que Yeshua poderia ser Deus e também clamar por Deus por ter sido abandonado no madeiro? Somente existe uma explicação plausível para esta situação. Yeshua não era Deus em sua totalidade, formado com o DNA do Eterno. Yeshua não aceita ser adorado, pois recita Devarim 6 no deserto perante Ra-Satã. Observe Lucas 4:8. Lucas 4:8. Yeshua lhe disse, o Tanar diz: adore Adonai, seu Deus, e sirva somente a ele. Observe que o próprio Yeshua declarou que todos devem adorar e cultuar a Adonai, inclusive ele próprio. Sem sombra de dúvidas, Yeshua é o Mashiach, aquele que pousou a plenitude da unção suportável a um ser humano, aprovado e escolhido por Hashem. Além de pertencer à linhagem de Avraham e de Davi, tem o direito legítimo de se assentar no trono do rei Davi, e como filho de Adonai, igualmente tem o direito legítimo de se assentar no trono eterno para todo sempre. Com estas verdades estabelecidas, podemos declarar sem pestanejar que o Eterno é um e que Yeshua é o Redentor da humanidade. Observe 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 e 5, que diz: ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade, pois Deus é único e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Messias, um ser humano. Ou ainda em 1 Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, que diz: contudo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua, o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Estes textos comprovam o que quero afirmar, que há um só Deus. O Eterno é um, amados, e que a redenção da humanidade apenas é realizado por um só mediador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Messias. Ora, se temos a linhagem de Avraham, o nosso pai da fé, obrigatoriamente sua descendência tem o mesmo DNA de adorar a um só Deus, pois ele é um. Os descendentes posteriores a Avraham receberam os mandamentos, a Torá, por meio do crente Moisés. Porém, a lei se uniu à graça quando veio Yeshua, restaurando todas as coisas. Pois, além de viver em conformidade aos mandamentos, também amplificou a chama ardente que ilumina todos seus irmãos. Quando morreu no Monte Calvário, o Eterno rasgou o véu do templo de cima a baixo, pois ele mesmo abriu definitivamente o acesso ao lugar santíssimo. Agora, não mais no tabernáculo físico terreno, pois se tornara apenas uma sombra do verdadeiro, mas agora sim o acesso definitivo, direto ao tabernáculo celestial, para conduzir-nos à sala do trono onde está assentado.
Yeshua veio trazer a verdade cabal, definitiva à humanidade, que há um só Deus. Em Efésios capítulo 4, Efésios 4, versos 5 e 6, quando diz: há um só Senhor, Yeshua, uma confiança, uma imersão e um Deus, Pai de todos, que rege todos, atua por meio de todos e está em todos. Outro versículo muito significativo para a adoração exclusiva ao Deus único e verdadeiro está declarado em Yohanan, João, capítulo 17, João 17, 3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste, Yeshua, o Messias. Por isso, a adoração exclusiva ao Eterno e o recebimento de Yeshua como Salvador promove o livramento da condenação eterna. Observe Yohanan, João 5, 24 diz: sim, de fato eu lhes digo que quem ouvir o que digo e confiar naquele que me enviou tem vida eterna. Isto é, não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Amados, Yeshua veio cumprir toda a lei, não alterou em absolutamente nada, mas veio trazer uma vantagem extraordinária. Agora a lei pode ser escrita no interior do nosso coração, daqueles que creem. Observa a carta aos judeus messiânicos, Hebreus capítulo 8, Hebreus 8, 10 a 12 diz: esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porei minha Torá na sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nenhum deles ensinará a qualquer outro ou a seu irmão, dizendo: conheça Adonai, porque todos me conhecerão, do menor ao maior, porque terei misericórdia de suas iniquidades e não me lembrarei de seus pecados. Vamos concluir, amados e queridos de Yahvé. Depois do decreto que ouvi, vocês chamam de trindade, mas nós vivemos em unidade, é uma declaração muito forte. Certamente chocou a sua vida, assim como foi comigo. Mas o que ficou evidente é que há algo podre acontecendo dentro do sistema religioso atual. Agora compreendo porque Adonai me disse para sair da igreja. O que ocorre é que há uma Babilônia infiltrada no meio do corpo de Cristo, que manipula os textos bíblicos para que a verdade a respeito do Eterno seja anulada, que a honra e adoração que deveriam ser prestadas exclusivamente a Ele fosse subdividida e apagada. Se você assistiu a outros vídeos que foram produzidos, já pode perceber que esse sistema babilônico mudou os tempos, as estações que o Eterno estabeleceu. As muitas festas pagãs estão aí para quem quiser observar, constatar. Além disso, há um claro desprezo à voz de Hashem, um descaso aos seus ensinos, como descrito em Romanos capítulo 1, 23 e 24, que diz: na verdade, trocaram a glória do Deus imortal por meras imagens, semelhantes a seres humanos mortais, pássaros, animais ou répteis. Este é o motivo pelo qual Deus os entregou à vileza dos seus desejos de seu coração, a ponto do uso vergonhoso de seus corpos. Esta troca da verdade de uma trindade pagã babilônica, tendo como referência os deuses Semiramis, Tamuz e Nimrod, além de suas festas corruptas, contaminaram o cristianismo e a transformaram numa heresia. Por crerem nesses absurdos, tornaram a verdade uma mentira. Por isso o Eterno largou-os de mão e os conduziu a um abismo e a uma esquizofrenia espiritual. Qualquer um que despreza o Eterno também despreza as suas celebrações, e isto conduz a estar compactuado com as obras das trevas, e que suas práticas abomináveis
ficam sujeitos a um julgamento rigoroso. Observem Revelação, Apocalipse 18, 4 e 5, que diz: então ouvi outra voz do céu dizer: meu povo, saia dela, para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados por suas pragas, porque seus pecados formam uma massa pegajosa que alcança o céu. E Deus se lembrou dos seus crimes. O espírito do engano entrou no sistema religioso cristão por meio da introdução pelos gnósticos da doutrina pagã da tríade, que futuramente se tornou a Trindade, que tem suas raízes no culto oferecido a Semíramis, a rainha dos céus. Amado, céus e terra passam, mas os decretos do Eterno permanecem inabaláveis. Ouça o que vou dizer: o Eterno é um. Isto é fato consumado para mim. Como disse o Rabino Shaum em Efésios 4, 6, que diz: um só Deus, Pai de todos, que rege todos, atua por meio de todos e está em todos. Amados, o termo hebraico Errad significa um. O Eterno é um, mas pelo seu infinito poder, glória e majestade, pode perfeitamente se revelar de maneira múltipla e através de recursos ilimitados que estão muito além de nossa finita capacidade humana em captar ou mesmo compreender sua grandiosidade. Como diz Yohanan, João 1:18 diz: ninguém jamais viu Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus e está ao lado do Pai, ele o tornou conhecido. Ninguém jamais viu Deus, e não é para menos, pois o mundo existente não pode suportar a plenitude de sua grandeza em unidade. O Eterno é o único Deus e, concomitantemente, em sua essência, um, ou seja, sua personalidade é única, sem nenhum desdobramento. Portanto, invocar um Deus trino quer dizer que ele tem tríplice personalidade e, portanto, dualista e politeísta, tal qual o sistema religioso corrompido da Babilônia. Isto, no mínimo, é chamá-lo de mentiroso ao distorcer a verdade eterna que ele é uno. Quando cremos na Trindade, é sinal que temos aceitado as doutrinas dos sacerdotes de Nimrod, que criaram a primeira Trindade, constituída pelo suposto Deus Pai e também o Deus Sol Nimrod, Semíramis, e do suposto Deus Filho Tamuz, que é reproduzida sua adoração por meio de festas e rituais pagãos, como a Páscoa fora da data que o Eterno estabeleceu no 14º dia do mês de Nissan. Se não crês, então eu pergunto a você: por que cargas d'água o Eterno decretou a Moshe que colocasse a palavra hebraica Adonai Errad, que traduzido o Senhor é um? Me responda. Vamos orar? Baruch atah Adonai Eloheinu, bendito sejas Adonai nosso Deus, Rei do Universo, pois nos deste a tua palavra, as escrituras sagradas a todos os seres humanos. Bendito sejas para sempre, que possamos ruminá-la por todos os dias de nossa vida, para que tu nos encontres com os corações purificados por ela, pois em nome de Yeshua HaMashiach te adoramos, uno, Senhor, amado de minha alma. Amém e amém.